Estou dividido em 7 continentes: Ásia, África, Europa, Oceania, América Central, América do Sul e América do Norte. Segundo uma estimativa da ONU, realizada no mês de 15 de novembro do ano de 2022, a Terra atingiu a marca de 8 bilhões de pessoas. Todavia, dessas 8 bilhões de pessoas, apenas 2,2 bilhões podem ser denominadas cristãs. E com isso, a humanidade, ela tem sede de poder. As pessoas têm ganância pelo dinheiro. E essa ganância, essa fome pelo poder, essa ambição tem causado danos físicos e espirituais à terra. E com isso, a terra tem sofrido. A terra está sentindo dores. Porque não há quem leve o evangelho àqueles que estão perdidos. A expansão do evangelho tem encontrado dificuldade. E com isso, pessoas estão partindo para a eternidade sem ouvir falar de Cristo. A igreja precisa fazer alguma coisa. Igreja do Senhor, acorda! Acorda, igreja do Senhor, acorda! Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Igreja minha, ide e pregai o meu evangelho. Eu sou o continente asiático. Em mim habitam mais da metade da população do planeta, cerca de 4,7 bilhões de pessoas. Aqui se adoram mais de 1 milhão de deuses. As principais e maiores religiões do mundo habitam aqui, como o shintoísmo, o confucionismo, o iluminismo, o budismo, entre várias outras igrejas. A igreja do Senhor precisa se reunir e pregar o evangelho. Igreja do Senhor, acorde! Igreja do Senhor, acorde! Irei vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses, os quais são feitos pelas mãos dos homens. Igreja minha, ide e pregai o meu evangelho. Eu sou o continente africano, segundo maior e mais populoso. Com pouco mais de 1,3 bilhões de pessoas, aqui existe uma das faunas e floras mais abundantes do planeta. As principais religiões são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O continente com a história triste no passado, onde grande parte do seu povo era vendido como escravos. E ainda nos dias de hoje, vidas vêm sendo destruídas através de guerras entre ditadores que ambicionam o poder. A magia negra nesse continente é poderosa. Por isso, muitos falsos cristãos se acovardam em trazer o evangelho de libertação. O continente chora e pede seu novo à igreja do Senhor. Igreja do Senhor, acorde, igreja! E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os transpassados no Egito, e tomarão a sua multidão, e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Igreja minha, ide e pregai o meu evangelho. Eu sou a Europa, mais conhecida como Velho Continente. Aqui está instalada uma das sedes da ONU. Sendo o berço do cristianismo, o continente europeu teve um papel fundamental para a expansão do evangelho no mundo. Foi aqui, no início do século XIV, que houve uma reforma protestante da igreja, através de Martin Lutero. E um século após a reforma, houve um massacre, mais conhecido como a Noite de São Bartolomeu, onde aproximadamente 100.000 protestantes foram mortos, por não negarem a fé no Cristo da cruz. E hoje, onde eram igrejas, são bares, cinemas e etc. E qual é o resultado disso? São pessoas e famílias afundadas nos vícios e nas drogas. A Europa é um continente
E Paulo teve uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos, igreja minha, ide e pregai o meu evangelho. Eu sou o continente da Oceania, formado por 14 países, uma população de 37 milhões de habitantes. Desses 37 milhões de habitantes, 39% se declaram sem religião, ou seja, ateus. Os demais são budistas, hindus, etc., com apenas 8,3% de cristãos. Mas ainda há muito a ser feito pelo continente da Oceania. Lá tem uma ilha que se chama Samoa, e todo o povo é cristão. Mas muito ainda precisa ser pregado, pois ainda 36 milhões de pessoas precisam ouvir o Evangelho do Salvador Jesus Cristo. Igreja do Senhor, acorde! Igreja do Senhor, acorde! Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Igreja minha, ide e pregai o meu Evangelho. Eu sou a América Latina, subcontinente da América Latina, mais de 75 milhões de habitantes, conhecido por suas praias paradisíacas, tornados e furacões, que aqui são devastadores. Aqui se venera a morte. Ditadores atuam quase sem atuação do Estado, perseguindo cristãos e fechando igrejas. Evangélicos que tentam levar a palavra estão sendo expulsos e mortos. Aqueles que ainda tentam levar o Evangelho estão sendo perseguidos e mortos. Missionários e seus familiares estão sendo escorraçados e obrigados a voltar aos seus países de origem. E o governo que assiste a tudo isso não faz nada. Ajude-nos a desmascarar os falsos cristãos. Igreja do Senhor, acorda! Igreja! O Espírito diz claramente nos últimos dias: alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Igreja minha, ide e pregai o meu Evangelho. Eu sou a América do Norte, formado por 4 países e com uma população de 609 milhões de habitantes. A religião predominante é o cristianismo, porém isso vem sendo desfeito. Lugares de adoração a Deus agora são feitos de teatros ou lugares para shows de músicas seculares e muito mais. Uma brincadeira macabra se tornou um feriado nacional. A noite de Halloween se originou no século XVIII e que homenageia o Rei Morto. As crianças são enganadas por essa brincadeira, trazendo desilusão e desespero às famílias. Não se tem o dia da Bíblia como um feriado, e a consequência disso é um alto índice de pessoas que se drogam, depressivas, suicidas, alcoólatras e entre outros. Nos ajude a reacender a chama que um dia já esteve acesa, por homens que incendiaram a nação levando a palavra de salvação. Homens como os pastores Billy Graham e David Wilkerson. Igreja do Senhor, acorda! Igreja do Senhor, acorda! Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Igreja minha, ide e pregai o meu Evangelho. Eu sou a América do Sul, formada por 13 países com uma população de mais de 422 milhões de habitantes, onde todos se dizem católicos cristãos, mas na verdade são governados por ditadores que desrespeitam o Evangelho, a Sagrada Escritura e a santidade de Deus. Igrejas são fechadas, padres são expulsos de suas paróquias, pastores e suas famílias escorraçadas de suas casas e igrejas. Uma forma sorrateira vem se tentando eliminar e se pregar o Evangelho nesses países. E um dos maiores desafios são os dialetos indígenas existentes. São mais de 340 só na região amazônica. Lugares isolados, onde existem muitas doenças como cólera, malária, chikungunya, etc. E são poucos os que deixam o conforto de seus lares para levar o Evangelho a esses locais esquecidos
E é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Igreja minha, ide e pregai o meu Evangelho. Eu sou o Brasil, um país de muitas continentais, conhecida como mundo, com mais de 115 milhões de habitantes, onde a maioria se declara católicos cristãos. O Evangelho tem crescido em nosso país, e o mundo não depende só do Brasil por alimento, mas principalmente de envios missionários para levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem despertado a atenção para essa obra, mas o inimigo tem se infiltrado em meio ao povo de Deus e tem tirado o foco principal da igreja do Senhor, que é levar a palavra de salvação, e fazer cair em um plano profundo, através de celulares, redes sociais, plataformas de jogos e etc. O Evangelho sempre será um desafio, não existe chamada, existe uma ordenação a todos. E por todo mundo pregar o Evangelho. Igreja do Senhor, acorde. Igreja do Senhor, acorde. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Igreja minha, ide pregai o meu Evangelho. Eu sou o estado de São Paulo, o mais rico estado da Federação Brasileira, com uma população de 46 milhões de habitantes, onde desses 46, 16 milhões se declaram cristãos, e apenas 2,4 se declaram cristãos evangélicos. Há muita coisa ainda a ser feita necessária. 30 milhões de pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Em muitas das igrejas da capital e de grandes cidades do interior, o Evangelho é bem difundido. Porém, nos cantos mais remotos desse estado, ainda há muita coisa a ser feita, porque muitas das nossas cidades são dominadas pelos narcotraficantes, pelo homossexualismo, pelas drogas, pela depressão, que tem levado muitos dos nossos jovens ao suicídio. É preciso que a igreja desperte do sono, deixe o conforto das quatro paredes e obedeça ao ídolo de Jesus das praças, nos valados, em busca dessas almas. Só o Evangelho liberta, só Jesus salva. Igreja do Senhor, acorda, igreja. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Igreja minha, ide e pregai o meu Evangelho. Eu sou Guarei, um pequeno município de mais de 18 mil habitantes, um município com terras verdejantes e um solo abençoado por Deus. Mas nos últimos tempos a população vem sofrendo com um aumento assustador de casos que envolvem roubo, tráfico e apreensão de drogas. Um município que antes era calmo e pacato, agora vê seus jovens se acabando em baladas regadas a muitas bebidas alcoólicas e drogas. E casamentos sendo desfeitos, filhos sendo criados por pais separados, causando assim transtornos irreparáveis como a depressão, ansiedade, transtorno de pânico e insônia. E o que vem sendo feito pela Igreja do Senhor? Só o Evangelho tem o poder de transformar e salvar as vidas dos cidadãos do Guarei. Igreja do Senhor, acorde! Igreja, acorde! E não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Igreja minha, ide e pregai o meu Evangelho. Eu sou a sua casa, o lugar onde existem muitas religiões e credos. Um lugar escondido, onde pais não falam com filhos, filhos não falam com os pais. A palavra amor não existe entre pais e filhos. Um lugar onde muitos pegam os seus aparelhos eletrônicos e se escondem dentro de um quarto. O pai, a mãe, não tem tempo para conversar com seus filhos. E quando isso acontece, a rua ensina, o crime ensina. E as coisas ruins começam a acontecer dentro dos lares. E o que a igreja tem feito a respeito disso? Famílias são deterioradas. Famílias estão sendo todas desfaceladas. E a igreja está sido omissa em pregar o Evangelho, sendo conhecedora da palavra do Senhor. Igreja do Senhor, acorde. Igreja do Senhor, acorde. Os rios levantam
ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído de grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Igreja minha, ide e pregai o meu evangelho. E ouviu-se um clamor: eis que lá vem o noivo. Você foi feita para nos evangelizar, nos trazer as novas de salvação. Você não se importa conosco? Senhor, me perdoe, Senhor. Eu falhei como a sua igreja. Mas, Senhor, assim como restaurasse as forças de Sansão e restaurou a visão do apóstolo Paulo, por favor, Senhor, me fortalece. Me faz sua igreja de novo, meu Deus. Me perdoe. Deus seja louvado. Filha minha, amada minha, isto te fortaleço, te Glória a Deus. te envio renovado para levar as boas novas de salvação. Glória a Deus. Seja a salvação em nome de Cristo, Senhor Jesus. Receba a salvação em renome de Cristo, Senhor Jesus. Glória a Deus.